Fala bancário, muita gente me pergunta assim, Kelly, que tipo de assunto eu tenho que ter com o meu cliente? Como que eu puxo o assunto com ele? Seja para começar uma conversa, ou como que eu falo, do que eu falo para ter mais empatia do meu cliente? Essa é uma dúvida que muita gente tem e é sobre isso que eu vou falar com você hoje. Bom, eu sou a Kelly Evangelista, especialista em técnicas de vendas e persuasão, trabalhei em banco por 9 anos e hoje eu dou dicas para você, bancário, ter uma comunicação muito mais impactante e persuasiva. Bom, o tema de hoje é: que tipo de assunto eu tenho que ter com o cliente? Como eu puxo o assunto com o cliente antes de chegar num assunto principal? A gente sabe que você não pode ser deselegante, né? Já chegar, o assunto principal de um bancário é oferecer um produto, oferecer um serviço do banco. Então você tem que ter uma conversa paralela até chegar no assunto principal. E Kelly, do que eu falo? Eu vou falar sobre futebol, sobre o tempo, eu vou falar sobre política, eu vou puxar um assunto de elevador, sabe? Aquela coisa, nossa, como esfriou. Gente, não e 3 vezes não façam isso, por favor. Porque isso é um tipo de assunto que não agrega nada. E aquilo que não agrega, desagrega. Vamos imaginar que o gerentão, o superintendente, do seu banco, chega na sua agência, na sua filial para fazer uma visita e você tem a oportunidade de conversar com ele. Do que você vai falar com ele? Sobre a cena da última novela? Você vai falar sobre o jogo de ontem? Claro que não. Por quê? Porque ele é uma autoridade. E pessoas que têm autoridade não têm tempo a perder para falar besteiras. Elas não falam esse tipo de assunto. Então, se você não fala besteira com uma autoridade, por que você vai falar besteira com as outras pessoas? Se você quer ser visto como uma autoridade dentro do banco perante o seu cliente. Pessoas que têm autoridade, o tempo delas vale muito. E é isso que você tem que transparecer para o seu cliente para que você tenha credibilidade com ele. Ah, entendi, Kelly. Então, como que eu devo conduzir a conversa sem ser deselegante e direto ao ponto e também sem ser fútil com um assunto de aleatório, papo de elevador? Eu sugiro que você instigue assuntos que gerem medo ou que trabalhem os sonhos da pessoa. Eu vou dar um exemplo. Uma vez chegou uma cliente na agência e eu fui atendê-la. E a hora que ela sentou na minha frente, eu cumprimentei com um aperto de mão forte, né, firme, ofereci uma água, um café, olhei nos olhos dela e perguntei: fulana, no que eu posso te ajudar? E ela falou: olha, eu vim aqui fazer um empréstimo. Peguei o CPF dela, a conta, comecei a consultar e aí eu fiz a seguinte pergunta. Eu falei assim: fulana, qual é a finalidade desse crédito? Eu pergunto isso porque aqui no banco nós temos algumas modalidades e dependendo do caso eu consigo adequar a melhor opção para você. E aí foi quando ela falou assim: eu preciso de crédito, na verdade, para pagar a escola dos meus filhos que está em atraso. E estamos no final do ano, eu não vou conseguir fazer a rematrícula se eu não acertar esse débito. A hora que ela me falou isso, na mesma hora já, pum, acendeu uma lâmpada na minha cabeça, que eu falei assim: agora é a hora. E aí eu comecei a coletar informações dela. E também, em contrapartida, deixei a conversa mais envolvente. Eu falei: poxa, realmente, para essa finalidade é um assunto extremamente importante. E ela começou a se abrir, ela começou a dizer que o filho dela, que estava na quarta série, ele era muito inteligente, que ela não queria colocar ele numa escola pública. Aí ela comentou que ela era separada do marido e que a vida dela não era muito fácil, que ela se preocupava com o futuro dos filhos, né? E aí a conversa foi tomando uma proporção que chegou um momento que ela não se sentiu mais na frente da gerente do banco dela, e sim como uma pessoa que estava ali para ouvi-la. Então, esses detalhes, às vezes, os clientes dão a faca e o queijo na mão para vocês e vocês não captam essa mensagem, porque ali está na hora de você desenvolver o assunto, que é de interesse do cliente, e ele vai tirar aquela percepção do gerente que quer empurrar produto para ele, ok? No final das contas, ela fez um empréstimo comigo e eu ainda fiz um seguro de vida para ela. Por quê? Porque eu usei o próprio argumento dela, as próprias vontades dela, os próprios sonhos dela, que era o quê? A preocupação com os filhos, para colocar um seguro de vida. E normalmente, quando eu não tinha essa percepção, as pessoas sentavam na minha mesa para pedir um empréstimo e eu ofertava o seguro de vida e ela falava assim: minha filha, eu vim aqui, estou precisando de dinheiro, você acha mesmo que eu vou dar mais dinheiro para o banco fechando um serviço, um produto do banco? Então,
Tá aí a virada, tá aí o segredo. Não adianta você querer ficar ofertando o produto sem você ter a conexão com o seu cliente. Então, esses detalhes que os clientes falam são muito importantes no processo persuasivo, porque é a partir daí que você vai conseguir colher elementos para transformar a sua comunicação muito mais impactante, muito mais envolvente. Esse é um momento crucial para colher informações valiosas que vão te ajudar a fechar muito mais negócio. Se eu tivesse começado o assunto com ela falando de um tema aleatório, como a novela ou o tempo, jamais eu chegaria nesse nível de conversa com ela. Então essa é a persuasão. É uma forma sutil, mas extremamente poderosa. Afinal, as pessoas só compram de quem elas gostam, de quem elas confiam, ok? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos bancários, ok? Bons negócios! Tchau!